Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Já estamos aqui, chegamos para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E ele, Paulo Renato. Jesus Cristo nos abençoe. E na técnica, o nosso Vinícius. E vamos aí, né? O pessoal ficou perguntando-se, né? Poxa, no último programa eles leram só uma linha ou duas. Hoje prometemos ler um pouco mais, mas quem não ouviu o programa passado, foi um programa muito importante, porque nós paramos aqui na frase do Espírito Lamennais, falando sobre a importância de compreender o perispírito, nosso corpo espiritual, moralmente. Nós estamos aí no final do item 51, e também é o final da primeira parte do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 4. Então, capítulo 4 da primeira parte, item 51, o penúltimo parágrafo que a Miranda vai ler agora, aqui com Paulo Renato, e nós vamos dar continuidade, hoje avançando um pouquinho mais. Então, vou retornar da primeira frase. Resta agora o problema... eu tô no... Não, me dá o seu na livro. realidade é melhor você ler aqui, que eu estou com porque a outra sua tradução. tradução é diferente. Então é daqui, ó. Vamos lá. Isso. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa, por ora, inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro? Vós pesquisais o perispírito, nós outros, agora, pesquisamos a alma. Esperai, pois. Lamennais. Então, é interessante porque quando Kardec estava codificando e essas informações chegaram, realmente a ciência terrena não havia desenvolvido recursos ainda nesse sentido, não é? Hoje, já existem pesquisas e cientistas que começam a divisar essa realidade de algo mais além de um corpo físico. Essa conexão entre o espírito, que eles podem até não chamar de espírito, mas o corpo físico. Justamente. Na verdade, Kardec disse que a descoberta do perispírito, com a descoberta do perispírito, muitos fenômenos ditos maravilhosos, ditos milagreiros, né, eles foram reduzidos a fenômenos naturais, de natureza que pudesse ser verificada, inclusive instrumentalmente pelos dias de hoje, né? Então, Kardec disse que havia necessidade de se conceber essa estrutura espiritual de modo que o espírito em si, o ser pensante, ele pudesse agir na matéria em todos os seus níveis de vibração. Então, Kardec disse que realmente o perispírito ele é a chave para se entender todos os fenômenos provindos do mundo material especialmente. Mas ele disse que a alma é o pensamento. Aqui também o Lamennais fala sobre isso, né? Há discussões teóricas, filosóficas a esse respeito, né? Sobre o que é a alma, sobre o que é o pensamento, sobre o que é a mente. Mas a essência é isso, né? A alma é o pensamento, é o ser que pensa. Nós somos os seres pensantes, né? Como que se queira dar o nome. Uns chamam de alma
a esse pensamento ou essa energia pensante, como queira, revestida do corpo espiritual, né? Então a pessoa fala, eu vi a alma do fulano de tal depois do seu desencarne, quer dizer, está afirmando que viu a pessoa em si, o ser pensante, emoldurado, quer dizer, envolvido pelo seu perispírito, pelo seu corpo espiritual. Mas o ser, a essência em si pensante, como ele diz aqui, ela é progressiva, ela é nesse sentido que a gente dá à matéria, que a matéria está em constante estado de mutação, né? A alma, o pensamento, ele muda para agregar valores, ele não muda para se desestruturar, para perder a sua individualidade. Sim, sim. Né? Por isso que se diz, que os benfeitores dizem que nós somos eternos, embora também... Ela não se desfaz. Ela não se desfaz como a matéria agrega, desagrega, vai formar novos corpos, novos valores físicos, mas a alma não, nós conseguimos, mesmo nós que não estamos nessa área científica, mas conseguimos, por lógica simples, deduzir que nós somos hoje o agregado de valores de ontem, as nossas experiências de ontem, né? E se nós podemos hoje, na própria experiência física, lembrar da infância, é sinal que nós, na nossa estrutura mental, nós não mudamos, nós só somamos valores. A memória né? Então a memória testifica e justifica a existência da alma, do espírito, né? Que progride na visão espírita. O corpo físico não, a fisiologia mostra que de tempos em tempos, alguns consideram de 7 em 7 anos, nós temos um corpo molecularmente novo, inteiramente novo, com exceção de alguns neurônios cerebrais. Então a alma, ela não se dissolve, né? Ela não perde valor, só soma valor. Por isso que Jesus sugeriu a perfeição, que nós procurássemos a perfeição. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. A nós seria impossível atingir a perfeição se nós não agregássemos valores, se nós só estivéssemos aprendendo e desaprendendo. Então é importante considerar aqui essa eternidade da alma. Tem uma música no ar. Na realidade também, Paulo, a gente estava lembrando que essa compreensão do perispírito, o conhecimento dele, vai explicar as aparições que estão em todos os textos sagrados, não é? Vai nos ajudar na compreensão daquele momento de Jesus no Tabor, não é? Vai nos auxiliar a compreender Madalena quando encontra ele depois da crucificação, não é? Que ele não subiu aos céus em corpo de carne, que aquele corpo dele era justamente esse corpo mais leve, o perispiritual. Citado por Paulo, isso. Né? Corpo espiritual. E também muitos falam, né, que os mortos não se comunicam, né, alegando diversas impossibilidades, mas nós vimos também Samuel sendo evocado lá por Saul, através da pitonisa de Endor, e Samuel aparecendo para a pitonisa, né, e ela descrevendo a ele para Saul, porque ele perguntou como é que ele é. E ela que estava vendo descreveu, e ele verificou que era Samuel mesmo. Então Samuel apareceu no seu corpo espiritual. E nós temos também lá no Tabor, nós temos Moisés, Elias conversando com Jesus. E os apóstolos reconheceram os dois, digamos, profetas, né? Os dois, poderíamos dizer, os pais do povo judeu. Então, nós verificamos que há uma fisiologia, digamos assim, no corpo espiritual, e que os benfeitores espirituais, Allan Kardec chamou de perispírito. Mas, então, nós temos, como você lembrou, nós temos nos textos sagrados, nos textos antigos e no Novo Testamento, essa presença espiritual visível, tangível, né? Porque a pessoa fala, mas a alma, não se pode tocar na alma. Nós temos as experiências de materializações, não só as que Chico presenciou, participou, mas através de diversos estudiosos, ainda tem os agêneres, não é?
a Kassakov, Gustavo Guerri e tantos outros, né? E também nós temos o próprio Jesus lá, quando entrou num ambiente onde estavam os apóstolos e pediu para Tomé, que disse anteriormente que só acreditasse em Emaús, né? Em Emaús, lá com os discípulos que vinham de Jerusalém depois da crucificação. Então Tomé tocou lá nas chagas e viu que era Jesus. Então esse corpo espiritual ou perispírito, ele pode, em dadas circunstâncias, se tornar tangível, perfeitamente tangível. Então não é um corpo esvoaçante. Nós, quando desencarnamos, não viramos fumacinha, né? O corpo espiritual não é uma fumaça. As pessoas no mundo espiritual se abraçam, se beijam, se tocam com tanta realidade quanto nós nos tocamos, nos abraçamos e nos beijamos aqui. A tal ponto de que alguns desprevenidos ou mal orientados no seu ambiente religioso acreditam mesmo que não deixaram a esfera física, que não estão fazendo parte naquele momento do mundo espiritual, porque tal é a realidade física, não só em torno deles, mas como neles também, né? Quando eles veem o seu próprio corpo muito semelhante ao corpo que eles deixaram na Terra. Então o corpo espiritual realmente, né, o perispírito, ainda está sendo objeto para nós, como ele fala aqui, de estudos, para que compreendamos melhor, mas o que importa em essência é a alma, né, o ser pensante que sobrevive à disfunção celular, porque o corpo espiritual também sofre, no reencarne especialmente, sofre também essa disjunção celular, né, em que são devolvidos à esfera espiritual aquelas energias que foram pelo Espírito acolhidas. Nos auxilia a compreender as curas que Jesus operou, não é? Aquelas curas onde o corpo físico se harmonizava, porque Jesus, ele tocava justamente no ponto matriz ali, que era o corpo perispiritual. E aqueles que foram curados em essência foram aqueles espíritos que estavam abertos e se reformaram. E nós sabemos, com a doutrina espírita, que a cura de doenças congênitas, especialmente, elas estão ligadas ao final do processo, regenerativo. Sim. Especialmente naquele objetivo. Naquele ponto ali, no caso da cegueira. Às vezes o espírito, por questões lá do seu passado, ele reencarna 2, 3 vezes com essa condição de cegueira. E quando chega numa determinada encarnação, é permitido a ele o restabelecimento no corpo físico da visão física. Então, todos aqueles a quem Jesus curou, ele estava dentro do cumprimento das leis de Deus. Jesus não criou privilégio para ninguém. Não foi porque as pessoas o procuraram que ele ofereceu a cura ou o alívio. Não houve privilégio. Não houve privilégio. Aqueles já haviam cumprido o seu tempo, digamos assim, de vivência naquela experiência dolorosa. Tanto assim é que no Evangelho não consta que Jesus curou todo mundo. Sim. E nem ele prometeu a cura a ninguém. Ele falou: vinde a mim, vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Foi a única coisa que Jesus afirmou que faria, era dar o alívio. É o que os benfeitores fazem conosco. Eles sempre, os espíritos mais nobres, mais responsáveis, eles sempre nos garantem, em nome de Deus, o alívio para as nossas dores, para as nossas angústias. Mas nunca garantem a cura, porque eles sabem que essa autorização vem de Deus, né? Sim. Então é preciso estar em ressalva, ter, digamos assim, a atenção para com aqueles espíritos que tudo prometem, né? Dizendo que podem tudo e que tudo pode oferecer aos caprichos humanos, que são os caprichos aí nossos. Nos lembramos, porque daqui a pouco vai entrar em cartaz aí o filme sobre Zé Arigó, não é? As curas que o Arigó fez, aqueles que foram auxiliados fisicamente, eles estavam também dentro de uma programação. E tinha casos, né, que o Zé Arigó atendia, que ele falava, não há o que fazer. Isso. Vou dar um alívio, vou dar uma ajuda, mas ele sabia os limites dele
né? Isso é muito importante que a Miranda está falando, porque eu me recordo de uma situação que ocorreu com o irmão do Chico, se eu não me engano, né? Ele estava ali à beira da morte. José Xavier. Né? Uma situação bem grave, eu não sei se foi um AVC que ele teve, alguma coisa do tipo. E o Chico teria chegado em casa e encontrou ele numa cama. Em volta dele estavam Bezerra de Menezes, o espírito irmã Sheila e o próprio Emmanuel. E o Chico questiona o que havia acontecido. Eles dizem que ele teve, né, o problema, né, que o deixou paralisado, e que, de acordo com a programação reencarnatória dele, por questões de vidas passadas, ele iria ficar em vida vegetativa, o que é uma provação, eu imagino, das mais difíceis que, né, a gente possa passar. Você está no corpo como um prisioneiro do corpo, sem poder ter nenhum tipo de comunicação. E aí o que é mais interessante é que o Chico pergunta como é que ficaria a situação, e eles declaram que, acho que foi o Dr. Bezerra que teria falado, que tinham pedido uma autorização, né, aos planos superiores. Aí você vê um espírito da categoria, de um Bezerra de Menezes, né, de um Emmanuel, da própria Sheila, espíritos benfeitores ali, não tinham autorização para tomar aquela decisão. Então eles recorrem, né, a instâncias superiores para pedir que fosse autorizada uma possível desencarnação imediata, advogando em favor do irmão do Chico o esforço dele na tarefa de ajudar, né, o Chico nos atendimentos. Enquanto o Chico trabalhava, ele atendia as pessoas, organizava tudo, com muita dedicação, com muito carinho. Então eles advogaram a causa dele. Sabia-se que havia o débito do passado, e Jesus falou que não sairíamos daqui até pagar o último cetil, não há privilégio. Então eles pedem essa autorização, e a autorização é dada, e aí sim é feito o desencarne. Até para desencarnar a gente tem que ter merecimento. Não é? Porque entendeu? Converter os 10 anos que ele se dedicou de coração em ao hora público, de trabalho do bem. Converter-o, porque ele teria que ficar, parece, 10 anos naquela situação que você citou. Então eles converteram aqueles 10 anos que ele deveria ficar, né, pegar os créditos dele, Isso. digamos assim. A lei é de amor, né? Aí a gente lembra do apóstolo Pedro, quando diz que o amor cobre a multidão dos pecados. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, né, vocês que estão aí nos acompanhando, nos escutando no seu radinho, que está com uma doença grave, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo agora, estão passando por uma doença grave, ou está passando por alguém com uma doença grave na família, e a pessoa deseja tanto essa cura, e se pergunta, por que Deus não me cura? Por que os benfeitores espirituais não me curam? Estou fazendo tratamento, já fiz cirurgia espiritual, né? E aí o Paulo Renato está lembrando do Chico aqui, que também teve problemas graves de saúde, não é? E na própria vista, né? Aí perguntaram a ele por que o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Fritz não curou ele. Aí ele falou que ele mesmo se recusou a isso porque ele falou que se curasse a vista que estava mais enferma, a doença passaria para outra, porque era questão de karma, né? Questão do passado, e ele já estava acostumado com a doença daquele lado. Então ele realmente não pôde obter aquilo que nem ele pedia, mas que os outros pediam, né? Por ele, em favor dele. Claro, mas o alívio ele sempre teve, porque o Dr. Bezerra de Menezes e André Luiz sempre trataram. O próprio Divaldo, né, que teve com problemas sérios de angina. O cardiologista do Divaldo Pereira Franco chegou a dizer para ele que ele teria que parar as atividades. Ele teve um problema grave na garganta também. Porque eu não sei se o médico falou que ele estava 95% morto, se era 99%, alguma coisa assim. O médico falou, olha, você... 90%. Era 90% alguma coisa. Aí o médico falou para ele, olha, você tem que parar suas atividades, a situação do seu coração é muito grave, você está 90%, 95% morto, então você fique quieto. E aí o Divaldo obedeceu, né? Mandou ficar quieto, deitou na cama e ficou lá. E aí ele tinha alguma programação, né, de palestras, como sempre, né? A vida dele foi praticamente, fora o trabalho profissional, a divulgação doutrinária. Ele estava lá deitado, Joana de Ângeles chega, o espírito, né, guia espiritual do Divaldo, e claro que ela sabia de tudo, é evidente, né? Ela estava acompanhando, mas querendo brincar com ele, ela perguntou, Divaldo, e aí? E os nossos compromissos?
Aí ele falou, por uma acaso a senhora não sabe o que está acontecendo? Eu sei, perfeitamente. E a senhora não viu que o médico falou que eu estou 90% morto? Aí ela riu. Falou, mas eu estou 100% morto e estou trabalhando, você ainda está com 10% aí. Então, não tem privilégio, né? E o Divaldo, recentemente, também ele fez uma cirurgia muito delicada. Ele está com 94 anos. Recentemente ele compartilhou, né, conosco numa palestra que ele fez, sentado numa cadeira, que ele não conseguia mais ficar em pé. Isso foi antes da cirurgia. Que ele estava com dores que ele diz que eram excruciantes na coluna. Não sei se é hérnia de disco, mas ele disse que era uma dor insuportável. O médico propôs a ele que ele utilizasse morfina, e aquilo assustou muito ele, porque ele sabia exatamente o que significava usar morfina. E ele falou que no primeiro momento ele se recusou. Ele falou, não vou usar morfina. Eu vou fazer prece, eu vou fazer meditação, eu vou usar todas as técnicas e recursos que ele foi aprendendo ao longo da vida, tentar usar o poder da mente para poder controlar a dor. Olha o som. Tem um sino aqui de uma igreja, é o telefone da Miranda, mas tudo bem, depois a gente bota para vocês ouvirem, para ver que é verdade. E aí o Divaldo, eu fiquei assim olhando ele falando o seguinte, que ele fez a meditação, ele fez as preces e não teve jeito. A dor era tão violenta que ele teve que recorrer à morfina. E aí a gente pode se perguntar, mas por que Joana de Ângeles não foi lá e tirou a dor dele? Ela podia tirar? Podia. É claro, mas é porque ela queria torturar ele? Não. É porque ele precisava da experiência. E ela fala para ele, meu filho, você quer que eu invente outro evangelho para você? Um outro evangelho só para você? Você sabe que Francisco, aí vai narrando. Exatamente. Isso. É muito bem lembrada a Miranda, ela fala sobre Francisco, né? E Divaldo conhece muito da história de Francisco de Assis, e por todas as dores que Francisco passou, ela vai citando, e o Divaldo confirmando. Teve lepra. E aí ela falou, e ele era, o Divaldo, conhecido pela sua alegria, o irmão Alegria, ele cantava. Então, sorria, Divaldo. E o Divaldo teve que operar. Deus do céu. Foi uma cirurgia que levou aí horas e horas e horas. Eu achei até que ele ia desencarnar pela idade. E tá o homem aí, fazendo palestra e sendo atacado duramente, como sempre, né? Porque as árvores que produzem bons frutos acho que são mais apedrejadas, Paulo Renato. Vale lembrar que o Arigó, quando o Fritz chegava diante dele alguém que tinha essa necessidade de continuar e até desencarnar, aparecia uma luz prateada, né? Sobre a cabeça, e ali no receituário já prescrevia-se, ia um código, que quem ia digitar já sabia que era o Evangelho, um texto do Evangelho. Agora, quem está doente nesse momento, está limitado de alguma forma, e pode achar, mas o que é que eu posso fazer para me tornar útil, como foi o irmão do Chico, para valorizar o meu tempo? Olha, ontem nós visitamos a Verônica, e a Verônica estava falando assim, vocês não têm falado sobre mim na rádio? E de repente conectamos ela com alguém, eu falei, olha, tem ouvintes que têm orado por você. A Verônica, com todas as lutas, está bem mais sóbria, né, mais centrada. Ouvinte da rádio, para quem não sabe. Quer dizer, o pensamento de vocês em oração, como tem ajudado outros enfermos também ouvintes da rádio. É isso aí. Então, passou rapidinho. Nós paramos aonde aí? Naquele parágrafo, no Laminé. Conseguiu. Concluímos só aquele parágrafo. Então a gente vai para o último parágrafo, né? Isso. A gente consegue ficar vários programas em um parágrafo, né? Mas os nossos ouvintes compreendem, né, que não há pressa em terminar o estudo do livro. A gente tem que ler com calma, meditar sobre cada ponto, porque o objetivo aqui é o nosso aprendizado, a nossa reflexão. Semana que vem tem mais, não se preocupem, voltaremos logo. Muita paz a todos, que Jesus dê muita força a todos vocês que estejam passando aí pelas suas provações. Tem de bom ânimo. Deus nos abençoe. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, olha nós aqui outra vez, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, com o nosso irmão querido que nos assessora sempre, o Pablo. Bom, nós estamos aqui, como vocês sabem, analisando a Revista Espírita de 1858 a 1868. Os anos pares. Os anos pares. E estamos numa parte interessante que nós estamos falando, né, e estamos estudando um diálogo que Allan Kardec teve com um espírito que viveu na Terra, Bernard Palissy. E esse espírito, ele reside hoje em um mundo melhor, né? Um mundo que seria, dito por ele, Júpiter. E aí Allan Kardec vai fazendo perguntas, fazendo uma analogia com o nosso planeta. Mas, por serem um planeta mais evoluído, eles já não comem carne, é um planeta em que eles se alimentam de vegetais e também se alimentam de substâncias que estão na atmosfera, complementando a vida física deles lá, né? Por isso a longevidade lá é grande, né? E as pessoas vivem na faixa de 5 séculos. Não ficam presos ao solo igual a gente, nem não mais inveja isso. Eles não ficam presos ao solo, né, por terem uma leveza na área material. E é muito interessante que eles são translúcidos, então você pode visualizar o espírito, coisa que ainda no nosso planeta nós não temos essa capacidade. Felizmente. É verdade. Senão tinha havia muita coisa feia aqui. Nossa Senhora. Então, dando sequência, Astênio, é contigo. Isso. Então, no último programa, a pergunta que Kardec tinha feito ao Bernard Palissy foi assim: experimenta-se ali que ele fala em Júpiter, tá? Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? E a resposta foi não, o desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Então é como se ele dissesse, lá não existe desgosto pela vida, porque ninguém se despreza a si mesmo, né? Perfeito. A gente estava até comentando no programa anterior sobre essa questão de a gente ficar valorizando o sofrimento, querendo ser pobre coitado, né? Eu queria comentar no programa anterior, não houve tempo. Tem a instituição espírita Joana de Ângeles, ela mantém há mais de 45 anos uma escola no município de Japeri, né? Tem feito trabalhos assim incríveis. Esse ano ela tem 152 alunos e a diretora atual dessa escola é ex-aluna da escola, né? A fundadora já desencarnou o ano passado, e a atual diretora é ex-aluna da escola. E ela está com câncer, e câncer nessa região de intestino, né, fazendo tratamento, aquela aplicação, né, quimioterapia, né? Etc. Faz aplicação de quimioterapia toda semana, está com uma bolsa de coloscopia, né? Coloscopia. Então, faz a aplicação, mas só não vai à escola no dia que faz a aplicação, porque fora disso ela está lá, sempre. Está lá. Não falta. Não falta. Então, como se fosse viver para sempre, não está preocupada se vai desencarnar ou não, fazendo todos os projetos para o ano que vem. Sim. Né? Isso é uma motivação, você sabia? E é isso que evita a doença se propague. Senão você fica deitado numa cama, eu estou com câncer. Né? Você me lembra muito também, você falou uma coisa muito importante, né? O que é o trabalho, né? Para todos nós. O Jô Soares disse que ele não tinha medo da morte. Ele tinha medo da ociosidade. É verdade. É o trabalho. Imagina você ficar parado, velho. Eu tô velho. Né? O Amaury tá velho, aposentado. Então eu vou curtir a vida. Não curte nada. Vai ficar jogando baralho. Quando eu posso mensurar, né?
a ajudar. E realmente o que caracteriza a velhice é a inutilidade, né? Quando as pessoas não te chamam mais para nada. Né? Papai tá velho, não é verdade? Mas aí você tem que ter uma proposta, como Jesus falou, de amar si mesmo. Você falou isso no outro programa. E quando a gente se ama, a gente vai criando mecanismos para nós. Eu conheço tantas pessoas de idade que hoje estão estudando inglês. Um indivíduo com 70 anos. Por quê? Se fazer útil. Sim. Adquirir conhecimento, aprender um instrumento, piano, um violão. Então, porque você tem mais tempo. Então, se você tem mais tempo, deixa eu preencher. Não vai jogar carta na praça. Não é verdade? Que não vai ajudar em nada. E isso é que é importante, a gente não estar na ociosidade. Mas vamos lá ver mais informações sobre o pessoal de Júpiter, né? Nós estamos estudando sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. Sim. Né? E aí Kardec pergunta o seguinte: sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada ou de matéria vaporosa? Aí ele responde: compacta para nós, mas não seria para vós, é menos condensada. Né? Então, a gente verifica que isso justifica porque eles se transportam de modo mais célere, né? Essa coisa toda. O corpo considerado como feito de matéria é impenetrável? A resposta, sim. Né? Então, lá para eles, entre eles, o corpo é feito de matéria impenetrável. Né? Muito provavelmente nós atravessaríamos a matéria deles sem maior dificuldade. Para nós seria penetrável, né? Porque para a gente eles são mais etéreos. Né? Agora, entre eles, né? Então, olha só, seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa. Kardec queria saber detalhes, né, sobre a vida em Júpiter. Tudo, fofoqueiro, hein? Então, seus habitantes têm uma linguagem articulada como a nossa? Resposta: não. Entre eles, há comunicação de pensamentos. Olha então, só. Mais uma vez, o mundo físico de Júpiter se assemelha ao mundo espiritual da Terra. Com certeza, né? E o futuro, né, é esse, a nível de pensamento. Cada vez que o planeta crescer, sair de planeta de prova e expiação, que hoje nós estamos vivenciando, para um planeta de regeneração, mais essas potencialidades vão ser desenvolvidas e mais espíritos que vêm de Júpiter, vêm de planetas mais evoluídos, Saturno e outros, esses adentrarão o nosso planeta para melhorar o progresso. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Outra pergunta. A segunda vista como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? A segunda vista que seria a vista espiritual, a mediunidade, a vidência. Né? Então ele fala assim: a segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós? Resposta: sim. O espírito não tem entraves. Nada se lhe oculta. Olha que coisa linda. E isso quando ele fala aqui o espírito, ele fala no espírito encarnado lá. Sim, né? Encarnado. Não tem entraves, nada se lhe oculta. É um pouquinho diferente da Terra, né? Sim. Só um pouquinho. O nosso é o contrário. A gente fala uma coisa para outra pessoa e está pensando o contrário com relação àquela pessoa, né? Então nós ocultamos quem nós somos. E no que pertine à segunda vista aqui, até os médios não têm essa segunda vista permanente, né? Sim. Aqui na Terra, nem os médios têm essa segunda vista permanente. Né? Ela é momentânea, normalmente, né? Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro. Então, o espírito encarnado lá na... Não estou preocupado com isso, não acredito. Então, se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro, referimos-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. Ele destaca bem, né? Fala assim, eu quero saber se os espíritos encarnados em Júpiter têm conhecimento do futuro, né? Já que nada se lhe oculta, né? E aí a resposta, até que enfim ele deu a resposta um pouquinho maior. Ele fala assim: o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Então, o negócio que o Cristo dizia, vede quem tem olho de ver, a gente vê que não estão todos no mesmo grau de perfeição em Júpiter. Dentro do planeta que está mais evoluído que o nosso. Exato.
Aqui na Terra, a gente verifica que as diferenças são gritantes, né? Desde a criatura mais terrível até a criatura mais angelical. Né? Desde a criatura totalmente analfabeta à criatura totalmente genial. Perfeito. Então, a Terra é uma misturada. É uma misturada danada. Então, fala assim, o conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. Então, o conhecimento do futuro tem menos inconvenientes para eles do que para nós. O conhecimento do futuro para a gente podia trazer uma série de problemas, né? Exatamente. Então, fala assim, tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, conhecer o futuro é necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas daí a dizer que conhecemos o futuro sem restrição seria colocar-nos na mesma posição de Deus. Então, diz, a gente conhece o futuro mais do que vocês, mas a gente não conhece o futuro de modo ilimitado. E você falou uma coisa importante de resposta, né? Você imagina se num planeta como o nosso, nós tivéssemos esse dom, né? De ficar vendo o futuro. A nossa vaidade, né? Porque nesse planeta a vaidade, o orgulho já era, não existe. E depois daqui também, o futuro nem sempre nos acena com coisas boas. Exatamente. Né? A gente sabia antecipadamente que vai passar por uma situação complicada, a gente vai querer fugir. Vai querer fugir. Exatamente. Então é melhor ficar quietinho. É melhor não saber. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Aí Kardec está querendo demais, né? Querendo que o Palissy, se ele podia revelar tudo que ele, Palissy, já sabia sobre o futuro, né? Aí ele responde, não, esperai até que tenhais merecido sabê-lo. Merecido, nossa. Tomou logo uma pancada, entendeu? Então essa o Kardec deve ter se arrependido de ter perguntado. Né? Bom, aí o Kardec pergunta, comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que fazeis conosco? Ele responde, sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Então, a comunicação com os espíritos em Júpiter é uma constante. Né? Os habitantes de Júpiter... Pensamento a pensamento. Né? Então os habitantes de Júpiter, de maneira geral, se comunicam, os encarnados se comunicam com os desencarnados, de maneira geral, como se todos os habitantes fossem médios. Não é verdade? A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Pergunta profunda. A resposta foi o seguinte, por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Viu? Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Então, como lá, em regra, todo mundo está cumprindo o seu dever direitinho, se esmerando na realização das suas tarefas, né, indo a mundos inferiores, tentar socorrer. Quando chega o momento dele desencarnar... Estou feliz. É isso aí. E mesmo que viva 5 séculos. Isso. Na verdade, 500 anos não importa. Mas a visão da morte, na realidade, a morte já não existe. Nesse até porque como o contato dele com a espiritualidade lá é muito constante, é muito frequente, é como se ele já fosse meio desencarnado, mesmo estando encarnado. Exatamente. Né? Nós aqui nos apavoramos, e ele falou uma coisa assim, por causa da nossa consciência. Pelos nossos atos, não é rota do outro não, nossos atos. Sim, por mais que tenha levado uma vida reta, né, isso aqueles que se esforçam para levar uma vida reta, sempre há uma escorregada, né? E aí, quando chega o momento de voltar ao mundo espiritual, fala, tá na hora da cobrança. Agora chegou. E ninguém escapa, né? Não, ninguém escapa. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Né? Porque aqui os habitantes da Terra se transformam em espíritos, né? Sim. E os habitantes de Júpiter se transformam em quê? Aí ele respondeu, crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Né? Então, a vida física em Júpiter já não tem mais a natureza de prova, e sim de oportunidade específica de perfeição. Sim. Tem coisas a realizar no mundo físico de Júpiter que são, por exemplo, são apropriadas para desenvolver mais o progresso. Né? Então, daí eles continuam reencarnando em razão das possibilidades que o mundo físico oferece de progresso que eles não teriam no mundo espiritual, né, de Júpiter, né?
mas não tem mais que sofrer provas. Olha que beleza. Isto é tudo que nós queremos, não ter mais que sofrer provas. Tirar a bagagem que está pesada nas costas. E para a gente não ter mais que sofrer provas, obviamente, a gente só precisa cumprir as leis divinas, né? Sim. Saber viver diariamente de acordo com as leis divinas. Sim. Saber silenciar diante das ofensas, não perder a oportunidade de socorrer o semelhante, né? Eu acho que existe um ensino da doutrina espírita que para mim é o núcleo da doutrina espírita, né? Quando Kardec perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus. E os espíritos disseram que a caridade, tal qual entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para mim, esse é o núcleo, né? Se nós formos caridosos... É a matriz, né? A matriz de tudo. É só isso que nós precisamos, né? Se nós formos caridosos, nesse sentido de sermos benevolentes para com todos, sermos indulgentes para com as imperfeições alheias e soubermos perdoar as ofensas, não tem mais nada para a gente conquistar na Terra. Aí é Júpiter. Está pronto para Júpiter. Né? Bom, mas é verdade. Você tocou num assunto muito importante, que é essa tríade, né? Essa base aí, né? Benevolência, né? A caridade para com todos. Então isso é a base da doutrina. Sim. Né? E não precisa, como Jesus, né? Sempre falou, a base da minha doutrina é o amor. Sim. Amor a Deus, amor ao próximo, todas as coisas, ao próximo com si e amor mesmo. a mim mesmo. No momento que você está nessa tríade, você tem harmonia. Né? Como ele falava, eu sou uno com meu pai. Né? Por que ele era uno? Porque ele já tinha tudo isso, né? Ele já tinha mérito, já tinha conquistado, né? Porque ele vem de esferas muito mais elevadas do que Júpiter. Mas aqueles que já estão em Júpiter também estão galgando. Olha a mudança, você viver 60 anos, 70, 80, 100 anos máximo, e viver séculos. Né? A alimentação totalmente mudada, né? Onde o animal é visto como um amigo, né? Um companheiro em progresso. Sim. E não um alimento, né? Não como alimento. Bom, prosseguindo então, nosso tempo avança, né? Aí Kardec, ainda fazendo perguntas a respeito do estado físico dos habitantes de Júpiter, ele indaga o seguinte: não haverá em Júpiter espíritos que se submeteram a provas para cumprirem uma missão? Então, como se assim, entre todos os habitantes de Júpiter, Kardec não fez uma pergunta aqui que eu acharia interessante. Qual seria a população de Júpiter, né, no plano físico? Né? Acho que seria uma pergunta interessante, né? Mas ele não perguntou isso, não. Então, ele falou assim: não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Quer dizer, ele não estaria obrigado a cumprir uma prova, mas espontaneamente ele não aceitaria uma prova no próprio planeta Júpiter, né, para cumprir uma missão? Aí ele responde: sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Então, não seria mais uma prova, porque em princípio ele não está mais sujeito à queda, né? Porque você é submetido à prova quando você pode acertar ou errar. Né? Se você não pode mais errar, lá você só acerta, então não é prova, né? Quer dizer, é uma situação mais difícil que você enfrenta, né? Mas como é que ele fala assim? Mas não se trata mais de uma prova, só o amor do bem os leva a sofrer. Ele não está mais sujeito, embora ele possa sofrer em razão daquela missão, ele possa sofrer, aquilo não é mais uma prova. Não é mais uma prova exatamente porque não existe mais chance de ele falir, né? De ser reprovado. E a palavra prova é teste. Né? Isso. Então o planeta em que ele já está, não há necessidade de ser testado. Já está aprovado, né? Já está aprovado. Mas nós temos só mais, acho que 3 perguntas dentro desse tema ainda de Kardec, né? Sobre como é que é? O estado físico dos habitantes. Vamos ver se a gente termina dentro do programa de hoje, né? Vamos, se Deus quiser. E aí Kardec pergunta assim, essa pergunta seguinte, ela está vinculada à anterior, porque na anterior ele pergunta se não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas para cumprir uma missão. Ele responde sim, mas não se trata de uma prova, só o amor do bem os leva a sofrer. Aí Kardec desenvolve, dizendo: podem falir em suas missões? Aí ele responde: não.
Lógico, né? Porque não é mais uma prova. Você faria se fosse prova, né? Ele falou, não, visto que são bons, não há fraqueza senão onde há defeito. Uhum. Então, o que nos leva a falir são as nossas fraquezas, são os nossos defeitos. As nossas tendências, né? Isso. Também as tendências negativas que nos puxam, né? Você vai ter que fazer isso, mas aí tem uma cenourinha aqui abanando do outro lado uma coisa. E aí, pela nossa tendência ainda negativa, a gente às vezes opta por causa do nosso livre-arbítrio, opta pelo negativo. E aí sofremos. Exato. Coisa que lá já não existe mais. Por isso que não é prova, não existe prova lá. Uhum. Nós estávamos falando ainda há pouco, né, a respeito do que eu considero o núcleo da doutrina espírita, que é o conceito da palavra caridade. A gente se lembra também de Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, né, em que ele disse, o maior no reino de Deus tem que ser o menor. É aquele que se faz o menor entre os homens, aquele que se transforma em servo de todos. Então, se nós juntarmos essas duas coisas, né, a caridade nesse sentido, né, de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, né, e perdão das ofensas, mas sermos humildes, servidores, né, estamos muito bem na fita, né, em termos espirituais. Porque as pessoas que nos olham, e às vezes nos criticam, elas nos criticam porque nós somos aquilo que muitas vezes ela gostaria de ser naquele ponto. E aí ela nos critica porque elas não conseguiram ainda. E se nós já tivermos libertos disso, acabou. A gente vai ligar para isso, deixar para lá. É isso, quer dizer, na verdade eu acho assim, lamentável quando as pessoas falam que viver de acordo com o Evangelho é muito difícil, né? Parece que é muita má vontade, porque viver de acordo com o Evangelho é extremamente lindo e totalmente possível. É possível. Então, a penúltima pergunta que a gente tem sobre esse tema, né, que nós estamos estudando, que seria o estado físico dos habitantes de Júpiter, não terminou ainda o estudo sobre Júpiter, não. Está só do estado físico, né? Então, essa penúltima pergunta, Kardec indaga assim, poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que cumpriram grande missão na Terra? Foi fundo agora. Foi, né? E aí, sabe qual a resposta dele, cara? São Luís. São Luís, né, que aceitou a incumbência de dirigir de algum modo, né, junto com o Espírito de Verdade, a vinda da doutrina espírita à Terra, né, foi o grande conselheiro do Allan Kardec e era habitante de Júpiter. Nossa, já não tinha problema. Eu já gostava desse homem, agora melhor. Agora sabendo que ele é de ele Júpiter. Veio ele já tinha passado por qualquer tipo de barreira, né? Sim, e eu ainda há pouco falei da Instituição Espírita Joana de Ângeles, que tem a Escola Espírita Joana de Ângeles. Quando a escola foi fundada, há mais de 40 anos atrás, o Divaldo Pereira Franco foi fazer a palestra da inauguração e ele disse que o espírito que seria o responsável pela atividade da escola seria São Luís. Ele falou Luís de França, né, que é o mesmo São Luís, né? E aí chegamos à nossa última pergunta sobre esse tema. Kardec fala assim, porque a pergunta foi se ele podia nomear alguns espíritos. Ele respondeu apenas São Luís. Aí ele falou, poderias indicar outros? Ele não ficou satisfeito não, né? Aí ele fala assim, que vos importa? Verdade. Nós estamos preocupados, deixa quieto. Deixa de ser curioso. Tá curiosidade demais. Fala assim, que vos importa? Olha, aqui que eu achei importante, até tinha comentado com você no intervalo aí, né, das missões, né, que a gente pensa em missão, eu penso assim, salvar a humanidade, e nem sempre, né? Ele fala assim, há missões desconhecidas que não têm por objetivo senão a felicidade de um só. Olha. São por vezes maiores e são mais dolorosas. Gente, isso aqui é um conhecimento importante. E profundo, né? Isso aqui a gente tem que guardar com a gente para sempre, né? Então, existem missões junto a uma pessoa só. E, por vezes, são missões maiores e mais dolorosas, né, do que as grandes missões. Qual é essa página? O número? Nós estamos em abril de 1858. Não, a página. A página 175 no meu. Sim, 175. 175. Maravilhosa essa colocação. Mas olha só, gente, tá muito bom e vai continuar. E nós estamos encerrando agora, mas voltaremos. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E Pablo também conosco. Muita paz.
vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.